Bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. A carta que veio foi a carta do diabo, né? E o diabo, ele tem essa energia de direcionar uma manipulação. Então, assim, é um dia de ter cuidado para não ser manipulado e ter atenção quando você querer conquistar alguma coisa para você não ficar sendo mal visto. O diabo, ele muitas vezes desperta a rejeição. Por quê? Porque ele é oportunista. Então, ele vai trabalhando em cima dos interesses dele, né? Óbvio, o diabo ele representa o egoísmo, o ego inflado, o orgulho, o excesso de soberba. Então, é uma carta que traz uma influência negativa em relação aos objetivos. Por isso que tem que ter muito cuidado. Porque se você tiver que resolver alguma coisa, ou você tiver que ter uma certa manipulação nas palavras, você tem que ter cuidado para você não ser mal interpretado. Às vezes a gente quer convencer alguma coisa, alguém, tentar meio que se safar de uma situação, e às vezes a gente usa a mentira, a manipulação, que vai mais cedo ou mais tarde lhe levar à queda. O diabo, ele antecede a queda, né? As manipulações dele, ele consegue ali, mas uma hora a casa cai. Então, hoje, ele me passou isso. Cuidado com as manipulações, até porque é o começo da semana. É como se você começasse a traçar metas que, de alguma forma, você pode querer tirar vantagens. E o diabo, ele fala isso, o diabo, ele sempre quer tirar vantagem. Você vê ali a figura da carta, ele tá manipulando, ele tá amarrando, prendendo duas pessoas acorrentadas. Essas pessoas estão ali, né? Vamos supor assim, achando que tá conseguindo alguma coisa, ou que vai ter um benefício, só que elas estão amarradas, eles estão escravos. Então é como se você tivesse que ter cuidado para você não aceitar situações, ou você crescer os olhos em relação a algo e você se tornar escravo daquilo ali, de uma situação, de um relacionamento. Aí eu aceito porque eu quero, porque eu gosto. Aí você tá ali, quando uma primeira semana que passar, você já tá sufocada, porque você não consegue aguentar aquela tem que ser submissa, né? Porque o diabo, ele faz com que as pessoas sejam submissas a ele. E como diz, né? A figura mitológica do diabo, a manipulação, o orgulho, o ego inflado, a soberba, tudo aquilo que vai lhe lascar, né? Mais cedo ou mais tarde. Então tenha muito cuidado com pessoas que cruzar o seu caminho nessa energia, para que você não se deixe levar achando que vai ter vantagem. Ah, eu vou aceitar aqui porque eu vou ter vantagem. Pode ter certeza que você vai ser cobrado por isso. Não é de graça, não. Por isso que eu tenho minha barba de molho em relação quando as pessoas vêm muito boazinha querendo me ajudar. Existem as pessoas de bom coração que a gente percebe, e existem as pessoas que querem alguma coisa em troca. Que fazem de conta, não, eu tô aqui, eu vou falar com fulano, com ciclano, você já sabe aquilo ali, aquelas conversas mole. Aí a partir do momento que aquela pessoa perceber que você não vai entrar no jogo, que você não vai dar o que eles querem, eles lhe abandonam no meio do caminho. Isso aconteceu comigo já algumas vezes. Olha que eu sou atenta. Então, eu tô dizendo que dentro dessa energia de quem, se você tá, de repente, esperando uma ajuda de alguém no decorrer da semana e você tá sendo submisso àquela situação, fique ligado. Pra você não ter que depois ver que tem a decepção. Porque dá com uma mão e tira com a outra. O diabo, ele é assim, ele dá com uma mão e tira com a outra. Como dizia minha avó, tira com a outra mão e os dois pés. Então, é uma cobrança muito grande. Então, é uma energia nociva, é uma energia negativa, é o cuidado com o excesso de orgulho. Se você tá aí cheia da razão, pare e pense se você realmente está com a razão. Se você realmente não tem aí também uma margem de culpa na situação, para você não ficar entrando nessa energia de soberba e orgulho, né? De ego inflado. O ego inflado, ele é um péssimo conselheiro, né? E o orgulho piorou. Claro que a gente tem que ter dignidade. É uma coisa, vergonha na cara é outra. Mas o orgulho, soberba, sabe? Eu sou bom, eu passei. Não, você não precisa ficar se autoafirmando, dizendo pra você mesmo toda hora que você conseguiu, não. Você segue e dá graças a Deus que você superou os obstáculos e as barreiras, e as pessoas que no meio do caminho apareceram, que lhe sacanearam, dê graças a Deus a ela também.
Agradeça, porque elas ensinaram você o caminho da roça, e assim vai. O diabo, ele traz um sentimento, ele alimenta sentimentos ruins para com que você tenha vontade de vingança, que você se sinta superior. Então é uma energia negativa, entendeu? É uma energia negativa. Isso aí tá acontecendo no mundo, né? As pessoas de poder se sentindo melhor do que os outros. O diabo, ele tá aí, troando no meio do mundo, né? Do universo todinho, do mundo, da terra, né? Então, ter cuidado também com essa visão, né? Para não se deixar levar por essa manipulação energética ilusória, porque o diabo, ele vende ilusão, né? Ele faz você acreditar que você pode, que você tem razão, e às vezes a gente tem que ter uma autocrítica. Perceber, pô, será que eu não fiz por onde? Será que eu não tive um merecimento, né? Então, se aconteceu é porque, será que eu fui injustiçada mesmo? Será que eu não tenho que tirar um aprendizado disso? Por isso que Deus permitiu? Às vezes a gente foi burra, né? Foi lesada, deixou as coisas acontecer. E aí a gente pagou o preço, né? Porque a gente teve ali o aviso e subestimou, o aviso e aí a consequência. Então, é justamente quando você entende isso, você solta a energia e relaxa. Então, é uma carta que ela traz cuidado, atenção com as manipulações, cuidado com a soberba, cuidado com os impulsos destrutivos, cuidado com a energia, excesso, tudo que tem excesso no dia de hoje tem que ter atenção, né? E eu diria que um banho para a carta do diabo, um banho de sal grosso. Tomei ontem, eu, ó, tava adivinhando. Um banho de sal grosso ou um banho de arruda, porque o diabo, ele traz a energia da inveja. Porque o diabo, ele não quer, ele gosta de brincar. E você pode ter, mas você vai ter debaixo do pé dele, entendeu? Então aquele tipo de gente, tipo assim, eu lhe ajudo aqui, mas você tem que ficar meu capacho. Eu vou lhe dar aqui, mas aí percebeu que você tem vontade própria, que você segue a sua vida, aí ele começa a querer boicotar. Isso já aconteceu, acho que todas as pessoas que estão ouvindo já passou por isso. Tu dá com uma mão, aí quando você menos percebe que se você começar a voar com as suas próprias asas, aí a pessoa vai lá por debaixo dos panos e dá um jeito de cortar suas asas, de puxar seu tapete. Aí às vezes do nada chega alguém e diz, não quero mais não, é porque a pessoa foi por detrás e boicotou. E isso faz parte da humanidade, né? Então você tem que ter muita atenção, né? É o olho aberto ou fechado. Sempre. Nunca os dois fechados. Nunca segue totalmente. Sempre escute sua intuição e a sua percepção, porque ela sempre vai estar certa. Pode ter certeza. Então, banho arruda, banho de sal grosso. São um dos banhos que você pode tomar para tirar essa carga de energia negativa. E hoje, dia 7, 7 com 4 vai dar 11, 11 com 9 vai dar 20, que dá 2. Então, assim, entrou... quem está fazendo aniversário hoje está fazendo a papisa, entrando na energia da papisa, na energia do 2. O 2, ele traz o quê? Ele traz já a forma daquilo que você quer. Então, você passou pelo 1, que é o início do ciclo, você começa a imaginar e a calcular como é que você vai começar essa nova fase. E o 2, você já começa a entender o que você quer. Então, você já começa a estudar o que você quer. A papisa, ela traz o conhecimento, a intuição, a clareza, o estudo. Então, você começa a perceber. Então, é um ano muito bom para botar as coisas no seu lugar, para aprender, para reciclar, para fazer cursos. E outra coisa, é um ano intuitivo, né? A papisa, ela traz uma profunda intuição. A gente começa a ter aquela sensação de que eu vou por esse caminho. Você começa a sentir lá de dentro aquela sensação de que alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser resolvida, alguma coisa precisa mudar naquele negócio. Você começa a ter inspiração. Então é um ano muito positivo, porque é um ano profundo. A papisa, ela traz a profundidade, né? É do conhecimento, da percepção, daquela coisa que você começa a fazer tendo certeza que você está fazendo a coisa certa, porque é lá de dentro. A papisa, ela é observadora, ela é passiva, porém receptiva. Ela percebe, ela vibra, e quando as coisas começam a vir, ela começa a receber tudo aquilo que vale a pena para ela. Que ela que não serve, ela deixa passar. Então, se você precisa reciclar, aprender alguma coisa, ou fazer um curso, ou mudar alguma coisa, ou agregar alguma coisa dentro de conhecimento, é um ano muito favorável de oportunidades bem concretas no aspecto de conhecimento, de estudo, de sabedoria,
Se você precisa tomar... Não, esse ano é um ano que eu quero resolver, depois do meu aniversário, eu quero ver o que serve na minha vida, então é um ano da análise, é um ano da intuição, um ano da percepção. Então aproveite tudo isso dentro desse conhecimento da papisa, porque ela traz uma energia muito positiva para boas escolhas, né? Para perceber realmente o caminho que vai traçar. E as coisas vão tomando forma, você vai vendo como é que você vai conduzir. Então aproveite, ok? Oi, gente, uma excelente segunda-feira, uma segunda-feira abençoada. Vamos tirar os origães do meio do caminho, os obstáculos e seguir adiante, né? E prestar atenção nas nossas ilusões, né? Nas nossas falsas ilusões que a gente às vezes tem e cai na conversa, né? De pessoas ou de situações que possam. Então, assim, evite até assinar contratos ou fazer acordos hoje. Preste atenção, porque às vezes a energia do diabo ela lhe ludibria e você pode fazer algo que depois se arrependa, ok? Gente, um beijo e até amanhã com a carta do dia, se Deus quiser.